boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 888 Poker Show. Este é o nosso 8º programa e você aí de casa vai aprender muito hoje. Exatamente. Meu nome é Rony Maia e estarei todo o programa junto com você nessa maravilhosa noite de muito jogo e emoção. Como fazer para jogar? É muito simples. Basta você entrar em 888 Poker, faça o download do nosso aplicativo, registre-se com seus dados cadastrais e pronto, você já pode começar a jogar. Nós aqui da 888 Poker vamos ensinar você a se tornar um fera nesse esporte que faz tanto sucesso no mundo inteiro. Não saia daí, estamos com um professor particular, um especialista em poker para você. Audiência, J. Marcel, audiência! Boa noite Brasil, estamos aqui para falar de pôquer, estamos aqui para falar desse jogo tão legal, esse esporte da mente, que é muito emocionante, muito bacana. Vamos estar aqui desde o início, desde as primeiras regras, desde as primeiras dinâmicas do jogo, para você iniciar o seu caminho e se tornar um fera também. Então vai indo lá em 888 Poker, baixe o software e vai aguardando que já já a gente volta com as regras do jogo. Exatamente. Pessoal de casa, só para lembrar, o software da 888 Poker, ele é fácil de instalar, muito seguro e o melhor, ele é grátis. Uma vez com ele instalado no seu celular, no seu computador ou no seu tablet, você pode jogar de qualquer lugar. Exatamente, você terá mobilidade. Você pode jogar desde o seu iPhone, pelo sistema operacional, você baixa o nosso software 888 Poker pela Apple Store. Agora, se você tem outros modelos de celulares, também não se preocupe, você também pode jogar encontrando o nosso aplicativo 888 Poker pela Play Store. Jogue de qualquer lugar. Tudo isso para você, grátis. Temos um canal de comunicação com você aí de casa. Escreva para nós, @Brasil888Poker. Escreva para nós pelo Twitter, nós vamos ler as mensagens para você, tirar as suas dúvidas, entender melhor qual a principal dificuldade para um iniciante no poker. E estaremos com você junto com o J. Marcel e ele explicar todas as jogadas, ok? Não é isso mesmo, J. Marcel? Exatamente, perfeito. A gente vai falar nesse programa de poker, Texas Hold'em. Texas Hold'em é a modalidade mais conhecida do poker. Então, vai enviando aqui os seus tweets para Brasil888 Poker, que vamos responder todas as perguntas sobre Texas Hold'em. Com certo, maior prazer. Temos aqui a mesa de poker no centro da tela, 6 integrantes ao redor. E é nesta tela que você vai entender as jogadas que já foram gravadas pelo J. Marcel e ele vai explicar o ranking de mãos, o que você deve fazer durante o jogo, como pensar e principalmente aprender a administrar também as fichas, que é muito importante, né? Exatamente. A gente está aqui com essa mesa na sua tela, você está vendo aí no seu vídeo, são 6 jogadores e você está vendo uma carta na frente de cada jogador. Antes de falar dessa carta que está na frente de cada jogador, eu vou dizer que a gente vai jogar um Sit and Go de Texas Hold'em. O Texas Hold'em a gente já sabe que é o jogo mais famoso, a modalidade mais famosa, e o Sit and Go é uma mini competição de Texas Hold'em, que é um mini torneio. Ele tem primeiro, segundo e terceiro lugares, tem um vencedor. O vencedor é o jogador que acumula as fichas de todos os outros jogadores. Quando você entra no Sit and Go, quando você se registra, você paga uma inscrição que se chama o buy-in. Esse buy-in, ele pode ser de dinheiro real ou fictício, tanto faz. Você pode se divertir também com fichas que não são dinheiro real. E essa inscrição ela vai sendo acumulada para o prêmio. E no caso do Sit and Go, os 33% melhores jogadores ou mais bem colocados vão repartir esse prêmio. No caso de 6 jogadores, 33% de 6, Rony Maia? 2 jogadores. 2 jogadores. Então, os 2 primeiros jogadores vão receber essa premiação. O primeiro vai receber mais e o segundo vai receber um pouco menos. Isso é o Sit and Go. No Texas Hold'em, é importante a gente dizer que os jogos de pôquer têm muitas modalidades, né? Tem jogos que você recebe 4 cartas, 5 cartas, 6 cartas.
7 cartas. Tem jogo de pôquer que você troca as cartas com o monte, mas o Texas Hold'em em específico você recebe apenas 2 cartas. E as 2 cartas que você recebe, elas se combinam com 5 cartas comunitárias, que são de todos os outros jogadores, para formar um jogo de pôquer com 5 cartas. Então você combina 2 suas e 3 da mesa, uma sua e 4 da mesa, ou você pode também usar a mesa. Se a mesa tem jogo, todos têm aquele mesmo jogo, correto? Então, esse é o Texas Hold'em. Aqui no Sit and Go, você paga a inscrição, como a gente já falou, você paga o buy-in e recebe 500 fichas. Essas fichas, elas não têm valor monetário. Elas são só para você ver quem vai ser o vencedor. Então, aqui nesse caso, a gente está usando um Sit and Go de 6 pessoas, super turbo, ou seja, é um Sit and Go muito rápido, ele demora de 10 a 15 minutos, é um jogo muito emocionante também. E as 500 fichas que todos os jogadores recebem dão igualdade de condições para que todos os jogadores tenham igualdade de condições para ser o vencedor, no caso. Então, a gente vai mostrar aqui esse sorteio. Cada jogador está com uma carta aqui na frente. A gente está aqui com 8 de ouros aqui. Você vê aqui que tem 2 ases, um valete, um 7 e um 8. Pode soltar o jogo. A carta mais alta no jogo de pôquer é o as. Você vê que o as de copas vale mais que o as de ouro só no sorteio, porque no jogo de pôquer exatamente, os naipes não têm peso, um maior do que o outro, que nem no truco ou outros jogos de baralho. Então, se você tem jogo com naipes, por exemplo, flush, não existe possibilidade de ter um outro naipe mais forte que o seu. Aqui na primeira mão, a gente está vendo que a gente recebeu rei e 10 e a gente está vendo um botãozinho ali à esquerda do seu vídeo, um botãozinho azul com um D branco dentro. Esse é o botão de dealer. O botão de dealer serve para regular a posição dos blinds. Então, o que são blinds? Blinds são apostas obrigatórias no início de cada mão de pôquer. Você está acompanhando aqui no seu vídeo. Cada mão de pôquer vai ter sempre uma aposta obrigatória para que exista um pote inicial e o jogo faça sentido. Então, à esquerda do botão de dealer, sempre vão existir os blinds, o small blind e o big blind. Está escrito ali na sua tela, o small blind é 10, o big blind é 20. Nesse caso, começa em 10, 20, mas como é um torneio super turbo, um Sit and Go super turbo, ele vai subir a cada 2 minutos. Então, daqui a pouquinho vai ser 15, 30, 20, 40 e vai subindo à medida que o tempo vai passando para o jogo ficar mais emocionante. O jogador a agir primeiro é o jogador à esquerda do Big Blind, que é o jogador que está aqui do nosso lado direito. Lembrando que no pôquer, as ações sempre vão ser no sentido horário. O jogador aqui à nossa direita vai pensar, ele desiste e agora é a nossa vez, Rony Maia. O que você acha desse jogo? Você gosta desse... Bom, temos um reis em uma carta de 10, né? Não é uma mão tão boa, mas... É uma mão média, decente, vamos supor assim. Média para decente, a gente pode dizer que... Dá para tentar apostar. Exatamente. É a primeira mão ali, a mão mais fraca com a qual a gente vai jogar nesse início de jogo. E aí você pode estar pensando aí na sua casa, como eu faço para tomar a minha decisão? Como eu faço para desistir ou para apostar? Então a gente vai explicar aqui. Quando é a sua vez no jogo de pôquer Texas Hold'em, você pode tomar 3 decisões. Essas decisões são o fold, que é a primeira, que é desistir da mão. Você pode jogar sua mão fora e falar assim, ó, minhas cartas eu não gostei, eu não vou participar desse pote, vou estar desistindo. E aí você joga as cartas fora e fora, isso é o fold. No software do 888 Poker, quando é a sua vez, você vê esses 3 botõezinhos aqui embaixo, ó. E o desistir é o primeiro botão do lado esquerdo, esse botãozinho azul. Se você clicar nele, você está fora da mão. Agora, você pode também ter uma segunda opção, que é a opção de igualar a aposta. É a opção de call. Essa opção a gente quase não vai utilizar, porque é uma opção muito deficitária, vamos dizer assim. Quando você apenas dá o call ou paga para ver,
você não tem chance de que o seu oponente desista da mão. Então, se ele não vai desistir, você só tem uma chance de ganhar, que é mostrando as cartas. Então, a gente vai usar muito pouquinho no software do 888 Poker, é esse botão verde aqui no meio. Esse botão verde é o botão de call, de pagar. Use o mínimo possível esse botão. E a terceira opção é a opção de raise. O raise, ali do lado direito, é aumentar a aposta. É o botãozinho laranja. E aí você vai me perguntar, para quanto que eu posso aumentar a aposta? Você pode aumentar a aposta para quanto você quiser, até o máximo das suas fichas, porque o jogo é No Limit Texas Hold'em. Que é essa barra que está justo embaixo das 3 opções que a gente tem, né? Exatamente. Pode Aqui a barrinha, você tem lá a aposta mínima, meio pote, 3/4 do pote, o pote inteiro, são só medidas essas, e a aposta máxima, que são as suas fichas, que seria apostar tudo. A gente vai falar disso daí daqui a pouquinho. Você pode também digitar o valor que você está apostando. Então, nesse caso aqui, como são cartas boas, vamos dizer assim, o que são cartas boas nesse início de torneio, a gente tem 25 blinds. Então, a gente vai trabalhar com os pares médios e altos, a gente vai trabalhar com rei junto com figura e a gente vai trabalhar com as e 8 para cima. Então, essas são as mãos principais para a gente trabalhar no jogo de pôquer nesse início do torneio Super Turbo. Porque aqui a gente tem 25 blinds, então a gente não tem muitas fichas por ser Super Turbo. Então, nesse caso, a melhor opção é jogar essas mãos. Como a gente tem o rei 10, a gente apostou aqui 60. O jogador à nossa esquerda vai agir depois da gente, ele desistiu. O outro jogador que está com o botão de dealer desiste, o small blind desiste e o big blind paga. E agora vem esse flop, que a gente vai falar daqui a pouco sobre as cartas comunitárias, que é As, 9 e 6. A gente, quando aposta, a gente faz com que o nosso oponente tenha que tomar uma decisão. Nada melhor do que a gente apostar com o As na mesa, porque se ele não tiver o As, ele vai desistir da mão e a gente vai puxar o pote sem mostrar nada. Então ele vai agir primeiro, ele dá mesa e a gente vai apostar agora para que ele desista, que nem ele fez, para a gente puxar o pote. Então isso daqui no caso foi um blefe, mas foi um blefe muito seguro. A gente quase não blefa no início do torneio, mas esse aqui foi um blefe muito seguro e a gente acabou aqui roubando o pote e adicionando as 195 fichas à nossa pilha. Seguindo com o jogo, o botão anda no sentido horário, o Small Blind 10, o Big Blind 20, a gente tem 7-2. Esse jogo, o que você acha? Esse jogo é ruim, né? Péssimo, péssimo. E aí nós somos o primeiro, então, depois do Big Blind, a fazer a ação. Exatamente. Então, a gente sempre vai desistir aqui com 7-2. Todos os jogadores desistiram, o Big Blind puxou o pote e agora a gente é o Big Blind, com As e Rei de ouros. Ótima. Agora você já gosta, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. O primeiro jogador desiste. O segundo jogador paga a aposta apenas, coloca 20 fichas ali no pote. E o Small Blind desiste e a ação vem pra gente. E agora é importante a gente pensar no que a gente vai fazer, porque As e Rei é um jogo muito forte. A gente poderia, inclusive, jogar por todas as outras fichas do jogador que apenas pagou a aposta. Mas a gente sabe que o jogador que pagou a aposta não tem um jogo tão forte. Mas como a gente sempre vai agir primeiro aqui, a gente decide já apostar tudo direto. Então, a gente tem aqui o all-in, que é apostar todas as fichas. Como a gente tem 25 Big Blinds apenas e o jogador ali já contribuiu com mais um Big Blind, então a gente acabou apostando all-in, que é apostar todas as fichas, para que o oponente pague com uma mão pior do que a nossa. Lembrando agora que temos um canal de comunicação com você, escreva para nós, @Brasil888poker. Escreva para nós, tire suas dúvidas, estamos aqui justamente para te ajudar a aprender esse esporte que faz tanto sucesso no mundo inteiro.
Estamos ao vivo direto para você, J. Marcel, nosso especialista em pôquer, e ele está se dedicando aqui em ensinar esse jogo que faz tanto sucesso. Inclusive você aí de casa está acompanhando a gente. Continue escrevendo para nós em @Brasil888poker. Escreva para nós hoje em nosso programa segunda, terças e quartas da meia-noite à 1. Seguindo com o jogo. Vamos lá então. A gente acabou aqui apostando o all-in. O all-in é para que o jogador que entrou na mão pague com uma mão pior do que a nossa e vamos ver o que ele vai fazer. Ele desiste, a gente recolhe o pote sem mostrar o jogo. Vamos agora, antes de ir para a próxima mão, vamos falar de três do ranking de mãos. As três primeiras mãos. Exatamente. O ranking de mãos do pôquer. Então você vai combinar suas duas cartas com as cartas comunitárias e formar quais jogos? Vamos começar agora pelos jogos mais fracos até pelos jogos mais fortes. O primeiro jogo é a carta alta. A carta alta é um jogo que, na verdade, ele não é combinação nenhuma. Quando você não faz nenhum par com as cartas comunitárias, você tem a carta alta. A carta alta é o As, né? Claro, é a carta mais alta do jogo, a carta menor é o 2. Então, a carta alta, quando ela está na mesa, teria um empate no caso. A carta mais alta, se ela estiver na mesa, ela tem um empate. Só que, na verdade, não tem empate tão fácil no pôquer, porque o jogo tem 5 cartas. Então, aí a segunda carta vai ser considerada, a terceira e assim por diante. A próxima mão de pôquer, depois da carta alta, é um par. Você está vendo aqui um par de damas. Então, você pode receber um par de mão, porque você recebe 2 cartas a cada mão de pôquer. Você pode receber também 2 cartas não pareadas e fazer um par junto com as cartas comunitárias. Aqui você está vendo o par de damas, mas tem as outras 3 cartas, que são usadas para o desempate, caso 2 jogadores tenham o mesmo par. E a próxima mão é o 2 pares. Os 2 pares, você vai ver aqui no seu vídeo, um par de valetes com um par de noves e a quinta carta para o desempate. Quando existem 2 jogadores com os mesmos 2 pares, aí a quinta carta vai para o desempate, só que provavelmente, se os 2 pares estiverem na mesa, o jogador que tiver o As vai ser a carta mais alta e ele vai puxar o pote em caso de empate. E agora a gente vai com o Rony Maia, ele vai te ensinar como deixar seu jogo muito divertido em 888 Poker. Rony? Exatamente, 888 Poker Show, o segredo do poker online revelado para você aí de casa. Configuração da tela, é muito simples. Você que já fez o download do nosso aplicativo, tela de configuração, cores das mesas, você pode escolher diversas cores de mesa, fundo das cartas ou as cores dos baralhos. Baralho de 2 cores ou de 4, justamente para você não confundir durante a sua partida de poker. Agora você tem a opção aqui 3D, você tem óculos 3D em casa? Tem? Então você coloca o seu óculos 3D e você vai jogar uma partida incrível, uma partida em profundidade. Isso se você quiser, se não quiser você também pode jogar nessa mesa de poker tradicional, a mesa verde, você já deve ter visto. Você pode jogar numa mesa amadeirada, que lembrando, estamos no mês de junho, São João, não deixe de jogar. E você também, que é fã da 88 Poker, você pode jogar nessa mesa de poker que é a nossa tela, a tela que a gente utiliza para ensinar você a jogar poker, ok? Essa cor vermelha, que é bem estilizada, ou também um fundo de uma imagem, como essa, por exemplo, que é de praia, para você jogar e sentir a brisa do mar, ok? Então, seguimos com o jogo. O Rio de Janeiro continua lindo. Vamos lá, voltando com o jogo. A gente está aqui falando do Texas Hold'em, a gente está jogando um Sit and Go de Texas Hold'em aqui para que você vá aprendendo, é o jeito mais fácil de aprender o jogo de pôquer. A gente tem aqui um Sit and Go de 6 pessoas e estamos agora no Small Blind com 8 e 6 de naipes diferentes. Essa mão é uma mão não tão boa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Os jogadores vão desistindo. O jogador que está com o botão de dealer, ele aumenta a aposta. Muito tranquilo para a gente desistir. O Big Blind também. Não sei se ele vai desistir. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá pensando ali, é difícil, né? Isso, é difícil desistir, mas ele acabou desistindo. E o jogador com o botão de dealer puxou o pote.
Certo, Rony Maia? Certo. Antes de falar das nossas duas cartas de mão, que a gente já viu que já não é muito boa, não é mesmo? Lembrando, temos um canal de comunicação com você. Escreva para nós, @Brasil888poker. Estamos aguardando a sua mensagem para tirar suas dúvidas, compartilhar a sua experiência no poker e compartilhar com o público de casa também. O Everton da Silva escreveu para nós. Por que é tão difícil sair de um Royal Flush no poker? Por que é tão difícil? Muito bem, Everton. É porque é a combinação, matematicamente, é a combinação mais difícil mesmo. Quando você recebe duas cartas e abrem 5 cartas na mesa, nas cartas comunitárias, você precisa entender o seguinte: o universo do baralho, ele é finito. Então, são 52 cartas e cada jogador recebe 2 e abrem 5 na mesa. Então, é um universo finito. E, matematicamente, o Royal Flush é a combinação mais difícil de ser feita. E quanto mais difíceis as combinações que são feitas no poker, mais elas valem, mais elas têm valor. Por isso que a carta alta é o jogo que menos vale. Sim. E por isso que o Royal Straight Flush é o jogo que mais vale. Porque matematicamente é a combinação mais difícil de acontecer. Lembrando que tem probabilidades dos jogos, né? Enfim, dos 10 tipos de ranking de mão, né? Exatamente. E esse é o mais difícil. Exatamente. Tudo isso, todo jogo é baseado em matemática. Vamos lá para o tweet do Silvio Cavalieri. Silvio Cavalieri pergunta: de Campinas, São Paulo, existe alguma combinação de cartas que pode ser boa contra um jogador e que não compensa jogar contra mais de um jogador? Essa pergunta é bem, como que eu vou dizer? Capciosa? É capciosa. Sim, Silvio, existe, na verdade, todas as combinações de mãos, elas têm uma porcentagem de, uma probabilidade, tá? Uma porcentagem que é a probabilidade daquela mão de vencer. A gente chama isso de equidade no poker. Então, a chance que você tem de ganhar uma mão é uma equidade. Se chama equidade. No caso, quando a gente fala de uma mão de poker, a gente está falando assim: contra um jogador, a gente tem uma equidade X. Contra 2 jogadores, essa equidade acaba sendo repartida, porque não existe mão de pôquer que é vencedora 100% das vezes. Então, se você tem, por exemplo, um par de ases antes do flop, você vai ser, contra um jogador, favorito 82% das vezes. Você vai vencer essa mão 82% das vezes. Mas contra 2 jogadores, dependendo das mãos que esses jogadores têm, essa equidade diminui muito. Então, todas as mãos que você vai jogar, é sempre mais seguro ou menos arriscado você jogar contra um jogador apenas. Por isso que a gente trabalha sempre aumentando as apostas antes do flop, para que a gente diminua a quantidade de oponentes e para a gente conseguir ganhar o pote com mais tranquilidade depois do flop e depois que abram-se as cartas comunitárias na mesa. Espero que eu tenha sido claro. Você, né, conseguiu entender, Rony Maia? Diego Feijó. Diego Feijó, é a próxima? Novamente, é próximo Twitter. Qual o campeonato de pôquer mais importante do Brasil, Diego Feijó? Qual é o campeonato de pôquer mais importante do Brasil? É o Campeonato Brasileiro de Pôquer. No Brasil, a gente tem uma estrutura esportiva muito importante para a prática do pôquer. A gente tem uma confederação brasileira com pessoal envolvido e trabalhando 24 horas para que a gente consiga praticar esse esporte da melhor forma possível. A gente tem campeonatos estaduais de pôquer, a gente tem assessoria de todos os tipos, a gente tem times de pôquer, a gente tem toda uma estrutura esportiva para que exista a prática do pôquer. Então, o mais importante do Brasil hoje é o Campeonato Brasileiro de Texas Hold'em, que se chama BSOP, Brazilian Series of Poker. Tem mais tweets? Não mais, então, sem mais. Voltamos para a mesa do jogo e seguimos com a jogada. Vamos lá. Então, a gente tem 7-6 com o botão de dealer, os blinds subiram
Os blinds agora são 15 e 30. A gente tem uma mão ruim no botão de dealer. Nesse início de jogo a gente não vai se envolver muito. Seria interessante a gente fazer uma aposta aqui para roubar os blinds, mas como o jogo são muito poucas fichas, a gente não pode se envolver numa situação tão marginal assim. Então a gente prefere guardar as nossas fichas para quando elas forem mais importantes, a gente continuar com o jogo. Lembrando que o Twitter, @Brasil888poker, estamos lendo ao longo do programa. Então, se você não conseguiu, se você ainda vai mandar sua mensagem, iremos ler ao longo do programa. Exatamente. Vai enviando aí suas perguntas, as suas dúvidas, que a gente está aqui só para isso, para responder as suas perguntas de pôquer, as suas dúvidas. Eu sou um professor particular, só para tirar as suas dúvidas. Estou aí dentro da sua casa e só o 888 Poker traz isso daí para você. Certo, Rony Maia? Certo. Seguindo com o jogo, a gente conseguiu então uma mão uma mão boa, né? Agora. Rei Valete, uma mão decente para a gente jogar. O jogador aqui, antes, que está com atitude, antes da gente, ele paga os 30. Aqui, nesse caso, a gente poderia subir a aposta. A gente poderia, inclusive, já apostar tudo para roubar o pote, que tem 60, 70 fichas. Mas para a gente fazer isso, a gente teria que apostar todas as nossas fichas, arriscando a nossa posição no jogo. Então a gente acabou desistindo dessa mão. Por quê? Porque o jogador, antes da gente, entrou no pote pagando e a gente não quis se envolver numa situação tão marginal. Se a gente tivesse um jogo um pouco melhor, a gente não faria isso. Mas é um jogo um pouco... ali ele está entre os piores jogos que a gente vai jogar nesse início de jogo. Então a gente acabou desistindo. Não seria errado jogar essa mão, mas a gente acabou optando por desistir. E aí, o jogador no Big Blind, no Small Blind, pagou também, e o Big Blind deu mesa, né? Deu mesa, o jogador no Small Blind apostou, o jogador no Big Blind pagou. Agora já veio a próxima carta. O jogador no Small Blind deu mesa de novo, a gente vai explicar já já para você o que é dar mesa. E o Big Blind fez uma aposta e puxou o pote porque o Small Blind não quis pagar a aposta. E aí o Big Blind puxou um pote importante. Próxima mão, a gente tem 9-4. O que você acha? Eu não seguiria com essa mão. Eu também não seguiria, não. O jogador aqui, à nossa direita, pagou a aposta de novo. Agora a gente já tem certeza que ele faz isso com vários jogos porque ele está pagando bastante. A gente desiste. O jogador com botão de dealer paga também. O jogador com Small Blind desiste. E agora, só parando o jogo um pouquinho, a gente quer falar, antes de falar das cartas comunitárias, eu queria dizer o que é o check. O check é importante você saber quando existe uma situação onde você já colocou a aposta mínima ou a aposta mínima não existe, então você pode passar a vez sem apostar nada. Isso é o check. Então, toda vez que alguém apenas paga a aposta e você é o Big Blind, você vai ver o flop de graça dando check. E o flop é o que a gente vai falar agora. O flop são as 3 primeiras cartas comunitárias que vêm na mesa. Porque as 5 cartas comunitárias, elas vêm 3 cartas, depois uma e depois uma. As 3 primeiras se chamam flop. Então, esse flop que você está vendo aí na sua televisão é As 9-7. O jogador no Big Blind apenas deu mesa. O jogador que agiu depois dele fez uma aposta, ele foi pago pelos outros 2 jogadores e aí veio o turn. Depois do flop, existe essa rodada de apostas e aí vem o turn. O turn vem um 4. E aí existe uma rodada de apostas novamente com o primeiro jogador a agir, que é o jogador à esquerda do botão de dealer. Ele passou, deu mesa, o jogador à esquerda dele também deu mesa e o jogador com o botão de dealer fez uma aposta e foi pago pelos outros 2. O river é um valete, que é a 5ª carta comunitária, se chama river. Então é flop, as 3 primeiras, a 4ª é o turn e depois é o river. O river veio um valete, o jogador no Small Blind deu mesa, o Big deu mesa também e existiu aqui uma divisão de pote. Por quê?
os dois jogadores que ganharam pote têm um par de 9 ali. E o 8, a carta de desempate é o 8, que também é igual. Então, as 5 melhores cartas estão marcadas ali com o amarelo e houve a divisão, houve empate. Enquanto você processa essas informações que estou te passando, vamos com o Rony Maia, que ele vai te ensinar a deixar o jogo mais divertido em 888 Poker. É isso aí, 888 Poker, o programa mais importante de poker dos últimos tempos para você na sua casa. Tela do jogo, antes de lembrar, vou lembrar para vocês uma coisa. Estamos com o J. Marcel, um professor especialista de jogo. Estamos explicando o que é o Sitting Go, quais são as principais jogadas, quais são as decisões que você tem que tomar numa mesa de pôquer e explicando o ranking de mãos durante o programa. Tudo isso aqui, em 888 Poker, para você. Agora a tela de avatares. Você sabe o que é um avatar? Avatar é a imagem que vai representar você numa mesa de pôquer. É exatamente, você pode configurar o seu avatar com diversas imagens. Aqui 27, mas logo aqui diversas categorias onde você vai encontrar, por exemplo, desenhos, porque desenhos? As pessoas adoram desenhos. E você vai encontrar também bandeiras de países, são 234 bandeiras para você escolher. Ou dias festivos, por exemplo, Natal, Ano Novo, Dia das Bruxas, enfim, são diversos dias festivos para você escolher. Também símbolos da sorte para te ajudar durante a sua jogada na sua partida de pôquer. Ou então também o esporte preferido. Qual é o seu esporte preferido? Futebol? Então você pode eleger aqui futebol, basquete, ou então também você pode escolher o seu signo. Aqui são diversos signos. O meu é aquário. Qual é o seu? Você pode escolher o que você quiser, ok? Tudo isso aqui em 888 Poker Show. Ao vivo, direto para você na sua casa. 888 para você. Muito bem, vamos voltando aqui com o jogo. A gente vai falar agora... Antes de seguir com o jogo, na verdade, a gente vai falar sobre o ranking de mãos de pôquer. A gente já falou sobre carta alta, sobre um par e sobre 2 pares. Depois dos 2 pares, a gente vai ter a trinca. Aqui você está vendo na sua TV uma trinca de damas e as outras 2 cartas que servem para o desempate. Você pode fazer uma trinca quando você tem um par na mão e acerta uma carta lá nas cartas comunitárias. Essa trinca ela é bem mais escondida, bem mais forte do que a outra trinca quando tem um par na mesa e você tem uma carta igual. Depois da trinca, a gente vai ter a sequência, certo, Rony Maia? A sequência de 6 a 10, você está vendo aqui uma sequência. Agora a Rony Maia está aí no vídeo com você também. Você está vendo aqui a sequência de 6 a 10. Quando existem 2 sequências, o desempate ele se dá pela carta mais alta. Então a sequência mais alta que tem é a sequência de As, certo, Rony Maia? E o As ele fecha a sequência para cima e para baixo. Então a sequência mais baixa que temos é do As até o 5. Depois da sequência temos o Flush. O Flush são 5 cartas do mesmo naipe. Aqui a gente está vendo um flush de rei, um flush que termina em rei. Quando a gente tem 2 flushes, o flush com a carta mais alta é o que conta. Se a carta mais alta estiver na mesa, então a segunda carta mais alta conta e assim por diante. Rony Maia. Ok. Depois do flush, a gente vai explicar agora ou não? Não, daqui a pouco. Ok, então seguimos com o jogo na tela. Escreva para nós, @Brasil888Poker. Mande suas mensagens, tire suas dúvidas, porque estamos aqui para isso. E ao vivo para você. Exatamente, ao vivo. Já já a gente vai ler mais vários tweets aqui. Então vai mandando aqui sua dúvida. Não tenha vergonha, pode perguntar. Esse jogo, ele é um jogo que no começo é difícil mesmo, as pessoas têm dúvidas, então é para isso que a gente está aqui, para ensinar você desde os primeiros passos. Então mande qualquer que for a sua dúvida. Exatamente, está bombando aqui de Twitter, a gente está recebendo várias mensagens, o Everton. Ah, o Everton da Silva, a gente já conhece ele. Começar com um par na mão é sinal de que eu vou ganhar?
É sinal de que você vai ganhar, o Everton? É uma pergunta muito legal essa. Olha, cada par, ele tem, assim, quanto mais alto é o par, maior é a chance de você ganhar. Sinal de que você vai ganhar não existe no pôquer, porque o pôquer é um jogo, além de ser um jogo de informações incompletas, ele é um jogo onde todas as mãos têm chance. E trabalha com probabilidades, né? Quer dizer, Exato. Você tem probabilidade de ganhar. Você tem probabilidade. Mas não então, significa que quanto você vai maior o par, maior a chance de você ganhar. Quanto menor o par, talvez menor a chance de você ganhar. É mais ou menos por aí, o Everton. Obrigado por mais essa pergunta. Você está se tornando assíduo aqui do programa. Endrigo Tonin mandou uma mensagem para nós. Boa noite, meus amigos. Uma dúvida. Pode ocorrer no empate e dividir o pote ou sempre existe um desempate? Endrigo, é o seguinte. Existe empate, sim. Mas o jogo de pôquer ele é feito com 5 cartas para que existam empates na menor quantidade possível. Então, quando você tem um par de damas, por exemplo, ou um par de ases, por exemplo, as outras 3 cartas, elas contam. E, para dar empate, as 5 cartas dos 2 jogadores têm que ser iguais. Então, existe essa técnica do desempate, mas ela não evita com que a gente tenha empates de vez em quando. Ok, Endrigo, obrigado por ter escrito para nós. Seguimos com o jogo na tela. Seguimos com o jogo. Enviem tweets para a gente, para que nós leiamos aqui com as suas perguntas. Aqui a gente tem 7-5, a gente é o primeiro a agir depois do Big Blind. O que você acha desse jogo, Neymar? É uma mão fraca, eu desistiria. Muito fraca. Pode seguir aqui com o jogo, vamos ver o que a gente vai fazer. Desistir provavelmente. Desistimos. O jogador aqui à nossa esquerda desistiu também. O jogador do lado esquerdo do vídeo pagou a aposta. E aconteceu aquilo que a gente falou de novo. O Big Blind apenas teve o trabalho de passar, porque ninguém aumentou. E ele foi obrigado a colocar aquela aposta ali, e agora ele vai ver de graça as 3 cartas do flop, que são... Roneymar, qual que é o flop? A gente tem um par, né? Um par de 6 e um 10. Exatamente. O jogador que está no Big Blind, ele fez uma aposta. E aí... o jogador que pagou a aposta primeiro desistiu. Esse tipo de flop é um flop difícil de o jogador acertar. Porque se um jogador com 2 cartas não pareadas acerta um flop que tem 3 cartas diferentes, mais ou menos 28% das vezes, quando essas cartas são dobradas, ali no caso de ter um par, diminui a chance do jogador que tem 2 cartas diferentes acertar ali. Então, é um flop que acaba sendo bom para blefar. Porque o outro jogador, ele não vai... continuar se ele não tiver jogo, vamos dizer assim. Então foi o que aconteceu. O jogador aqui no Big Blind fez uma aposta e o outro jogador desistiu. Agora os blinds subiram para 20 e 40. A gente tem 8 e 7 no Big Blind. O jogador aqui à esquerda desistiu, todos eles foram desistindo e agora só sobrou ação para o Small Blind e a gente. O Small Blind desistiu também e deu de graça. Devolveu de graça o Big Blind e a gente puxou mais esse pote sem jogar a mão. Olha que beleza. Próxima mão, vamos ver o que vai acontecer. O botão anda no sentido horário. E agora a gente tem uma mão... uma mão excelente. Uma mão boa, rei e dama. Essa mão é uma mão bem boa, que ela se vira muito bem com essa quantidade de fichas que a gente tem aqui, que é de 10 a 15 blinds. O jogador aqui à esquerda, primeiro a falar, ele aumentou a aposta e colocou a decisão para a gente. Essa jogada aqui... como a gente nunca, ou a gente não gosta de ficar pagando para ver, a gente vai ter que decidir se a gente vai desistir ou se a gente já vai apostar tudo logo. E aí, a gente acredita que o jogador lá, que tem a primeira ação, ele aumentou a aposta, ele pode ter um jogo pior que o nosso, mas também pode ter um jogo melhor que o nosso. Mas o Rei Dama, ele se vira muito bem. E a gente acabou optando aqui por apostar o all-in. E se o jogador lá desistisse, não seria ruim, a gente ia puxar o pote, mas ele acabou pagando com as e 6. E agora, Roneymar,
Agora a gente vai ter que torcer, porque a gente está perdendo lá, ó. O as alto, ele ganha do rei alto. Bom, e a vamos ver gente o flop. vai ter que ver o flop para ver se a gente vai conseguir. Vamos ver o que vai acontecer. E já veio a dama lá, ó. Você deu sorte, Rony Maia. Você deu sorte, já veio a Fizemos dama. um par. E agora a gente está com um maior par e a gente tem que torcer para o oponente não acertar o as no turn e no river. Vamos ver o que vem no turn. 5. Foi seguro. Foi seguro. E agora o river... Vamos ver o river, um valete. Um valete, beleza. Ganhamos essa mão. Eliminamos um jogador e ficamos com bastante fichas aqui. Mais de 1000 fichas a gente puxou e eliminamos um jogador na nossa caminhada por ganhar o Sit and Go. Você achou muita emoção, Rony Maia? Eu achei a sua estratégia genial. Acho que a gente tem que pensar exatamente assim, né? Em tentar apostar com uma certa seguridade, não é mesmo? Sim. E administrar as nossas fichas, né? Exatamente. Então vamos lá, continuando aqui, a gente tem 8-2 e agora esse jogo... Que não é uma mão boa. Mais ou menos. O primeiro jogador ali desiste, o segundo jogador aumenta, a gente vai ficar feliz em correr aqui, porque a gente não investiu nada. O jogador no Small Blind aposta tudo, dá o all-in, e o outro jogador é que paga. E a gente tem um all-in e um call, com as e valete contra as e 10, e o jogador que está aqui perto à direita do botão... Já fez um par. Já fez o par de 10. E o par de 10, nesse caso, o as e 10, ele era... como que a gente vai dizer? Ele era... o as e valete era favorito para ganhar essa mão. Ele tinha 70% de chance de ganhar, mas acabou perdendo. E agora mais um jogador eliminado. E agora nós temos 4 jogadores no nosso Sit and Go, 2 jogadores são premiados e agora está funilando. E a gente vai falar das 2 próximas mãos no ranking de mãos de pôquer. A gente já falou, vamos lá, recapitulando para você. Carta alta. Carta alta, par, 2 pares. 2 pares. Uma trinca. Exato. A gente falou da sequência do flush. E agora, full house. Full house. O full house é uma trinca e um par. E toda vez que 2 jogadores têm um full house, o desempate é feito pela trinca maior. Quando a trinca maior também é igual, aí o desempate é feito pelo par. Para ser empate de full house, tem que ser as 5 cartas iguais. No poker tem que ser sempre as 5 cartas iguais. Depois do full house, qual que é o jogo que temos? A quadra. A quadra. Quadra, você vai ver aí no seu vídeo um exemplo de quadra, uma quadra de damas com um 5 ali como a carta de desempate. A carta de desempate ela só é utilizada quando existe uma quadra na mesa, que às vezes acontece. Então aí a quinta carta entra para o desempate. A quadra já é um jogo bem forte, né? E antes de falar dos 2 jogos mais fortes, porque estão sobrando 2, a gente vai continuar com o jogo aqui. Tá emocionante o nosso jogo em 4 pessoas. O jogador aqui à nossa direita paga a aposta de novo, ele gosta bastante de pagar a aposta. A gente tem 8 e 5 de naipes diferentes, jogo bem ruim. A gente acaba desistindo. Vamos ver o Small Blind, o que ele vai fazer. Tem 500 fichas ali, mais ou menos. E o Big Blind com 200 fichas apenas da mesa e vê o flop de graça. E agora vamos ver quem que vai acertar. O Big Blind é o primeiro a agir, porque ele é o jogador à esquerda do botão de dealer. Os 2 passaram a aposta, ninguém quis apostar nada. Agora o turn vem um valete, os 2 passaram a aposta e o river vem um 9. Os 2, o Big Blind está pensando no que ele vai fazer. Os 2 jogadores deram mesa e o Big Blind ganhou com um par de 9s. Ganhou o pote com um par de 9 e aumentou ali em 150 fichas a sua pilha de fichas. Pode ver, Rony Maia, que 3 e 9 é um jogo muito ruim. Ele foi obrigado a ver todas as cartas e o outro jogador deixou com que ele acertasse o par de 9 e puxasse o pote. Se tivesse havido alguma aposta antes, com certeza ele não ia continuar com 3 e 9. Valete 6, o que você acha desse jogo, Rony Maia? Ruim. Vamos lá. Desistir, a gente vai desistir provavelmente. Os blinds já estão altos, blinds 30-60. Tem 2 jogadores ali com pouquinhas fichas, com menos de 10 big blinds. Ninguém foi na mão e o jogador que estava com big blind puxou o pote. Agora a gente tem as e 8 no big blind, que é um jogo bem decente. É um jogo pronto para pagar
ou para se envolver com qualquer jogador que entre aqui nesse caso. O jogador ali, ele pagou a aposta. E agora a ação vem para a gente. A gente, com As e 8, prefere já apostar tudo no pré-flop, para que o outro jogador ou desista ou pague com uma mão pior. E aqui a gente vai ganhar esse pote na maioria das vezes, a gente está bem seguro com As e 8. E o jogador que apenas pagou a aposta, ele pagou o all-in com o rei valete. E aqui é uma situação onde a gente não é tão favorito assim, a gente ganha 60% das vezes. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui no flop. O outro jogador acertou um par de valetes, dama valete 4, agora a gente está perdendo a mão, a gente estava ganhando, agora a gente está perdendo. Ele acertou o segundo par agora. Então, agora para a gente ganhar, a gente precisaria do 10 para fazer uma sequência, porque o As já não resolve mais para a gente. E a gente tem que torcer pelo 10, o 10 não vem. E a gente perde esse pote, que era um pote bem importante para a gente continuar com bastante chance, mas a gente ainda está no jogo com 400 e poucas fichas ali. A gente vai seguir no jogo. Enquanto a gente espera a próxima mão, Rony Maia vai falar com você sobre 888 Poker. Rony. 888 Poker Show, direto ao vivo para você na sua casa. É exatamente tudo isso que o J. Marcel, nosso professor especialista de poker, está explicando é o Sitting Go, como você jogar, as estratégias. Mas agora eu vou explicar para você que já fez o download do nosso aplicativo no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, como entrar em um Sitting Go. Tela lobby, a tela inicial, aqui são as principais partidas de poker, é você entrar e jogar. Ok? Agora, se você tem um pouquinho mais de experiência e quer encontrar um jogo um pouco mais diferenciado, você pode diferenciar em tipo de jogo, a gente está falando de um Sitting Go, ou número de jogadores também, né? De 6 ou 9, e a velocidade do jogo, regular, turbo ou super turbo. O que isso significa? Que isso vai delimitar o tempo que você vai se dedicar na sua mesa de poker. Ok? Ou seja, regular. Regular vai te custar 1 hora, um turbo, meia hora e um super turbo de 10 a 15 minutos. É um jogo super rápido, ok? Agora, se você tem um pouco mais de experiência, não. Se você tem experiência e quer encontrar aquele jogo perfeito, aqui tem todas as características das mesas de poker. Você vai encontrar por nome, tipo de jogo, turbo, super turbo, regular, apostas, ou seja, quanto maior a aposta, maior é o pote, e também número de jogadores. O primeiro número é o número de jogadores que estão inscritos na mesa. O segundo número é o número que a mesa necessita para começar o jogo. Completou o número de inscrição da mesa de poker, você começa a jogar, ok? Então, só aqui em 88 Poker você joga e aprende de graça para você, ok? 888 Poker. Vamos voltando aqui com emoção e com o jogo. A gente vai falar agora dos dois jogos mais fortes que existem. A gente vai relembrar para você o ranking de mãos. O primeiro jogo mais fraco é a carta alta, depois um par, 2 pares, trinca, sequência, flush, full house, quadra. Próximo jogo, que é os dois jogos mais fortes, são o Street Flush, que aqui você está vendo o Street Flush de 4 a 8 em ouros. Lembrando mais uma vez que não existe peso dos naipes no jogo, então se você tem um jogo de naipes, você pode ficar seguro que não vai existir um naipe mais forte que o seu. A gente tem aqui de 4 a 8, mas quando existir dois Straight Flushes, o que vai prevalecer é o que tem a carta mais alta. E o jogo mais forte é o jogo de Royal Straight Flush. Esse jogo é imbatível, que é o jogo que o nosso amigo lá perguntou no Twitter por que é tão difícil. Porque é o jogo mais forte de As a 10 do mesmo naipe. Aqui você está vendo uma sequência de espadas, mas pode ser de qualquer naipe. Certo, Rony Maia? Certíssimo. Entendi exatamente as duas últimas, né? Que você acabou de explicar. As duas últimas. Straight Flush e Horror Straight Flush, a combinação de cartas mais altas. Exato. Então vamos para o Twitter, diretor? Vamos lá. @Brasil888Poker. Continue escrevendo para nós. Diego Feijó acaba de escrever. Iniciar com um par de 2 é um bom jogo, J. Marcel?
Esse jogo é um jogo bem ruim, Diego. Principalmente nesse tipo de jogo que a gente está jogando aqui, que no máximo você tem 25 blinds e quando você tem aqui, a maioria do tempo você vai ter entre 8, 10, 12 blinds com os 6 jogadores na mesa, é ruim. Agora, quando tem um só ou 2 para falar, você pode apostar os seus 8, 10, 12 blinds para roubar os blinds. Mas no início do jogo não dá para ir com par de 2, não é um jogo assim bom nesse tipo de torneio. Quando que o par de 2 é um jogo bom? Quando você tem bastante fichas e pode acertar uma trinca de 2. Porque aí quando você tem um par e acerta uma trinca, o seu jogo fraco fica forte. E aí você pode ganhar muitas fichas. Como aqui a gente nunca tem muitas fichas, então é um jogo que praticamente não serve. Certo, Diego Feijó? Diego Feijó, obrigado por ter escrito para nós. Continue mandando mensagens em Brasil 888 Poker. Silvio Cavaleiro diz, se eu tiver um par de as na mão, qual a chance de eu perder? Qual a chance de você perder com um par de as? Quando você está jogando contra... isso daí varia um pouco, tá, Silvio? Não é exatamente, mas você vai ser geralmente 80% favorito. Entre 78% e 82% favorito, tá? Dependendo do tipo de mão que o seu oponente tiver. Se você tiver sorte, você pode montar uma trinca, né? Sim, ou uma quadra, sim, uma inclusive. trinca, uma quadra. O par de as pode fazer... pode acertar a mesa também, né? E aí ele, de um jogo forte, ele fica muito forte. Muito mais forte. Espero que você tenha entendido, Silvio Cavaleiro, Cavalieri. obrigado, Muito obrigado. Um abraço por estar participando aqui com a gente em 888 Poker. Seguimos com o jogo. Não, tem mais. Temos Thiago, mais um Twitter. Thiago. Tiago diz, quando um blefe se torna mais necessário? Quando realmente temos uma mão boa e fingimos que não temos, ou o contrário disso? Vamos lá. É que assim, Thiago, você está colocando como se o blefe fosse assim, se você estivesse disfarçando não ter uma mão boa quando você tem como um blefe. O blefe, na verdade, ele é quando você faz uma aposta que você quer que o seu oponente desista com um jogo melhor do que o seu. Isso é um blefe. Quando você tem um jogo fraco, você sabe que você tem um jogo pior do que o seu oponente e você quer que ele desista. Então você faz uma aposta tentando simular um jogo melhor. O blefe ele é necessário no final do jogo, nesse tipo de torneio, claro, né? Por quê? Porque a gente precisa muito roubar os blinds para sobreviver quando os blinds estão altos e quando o jogo realmente a premiação está apertando ali, que os jogadores têm risco de sair do torneio e não receber nada, e aí você pode blefar para que os jogadores desistam com o jogo que eles têm. No início do jogo, geralmente os blefes não passam muito, porque o jogador que está ali, ele quer jogar e quer chegar no final. Então, para ele não importa muito se ele for o primeiro a cair ou se ele for o terceiro a cair, para ele é a mesma coisa. Então, no início do jogo, é bom evitar. E no final do jogo, é importante você blefar, mas tendo em mente que você tem um jogo pior do que o seu oponente e você quer que ele desista com esse jogo. Aí sim o blefe é necessário. Ok, Diego, muito obrigado pela sua pergunta. Né? Tiago, muito obrigado pela sua pergunta. Continue escrevendo para nós em @Brasil888Poker. Seguimos agora com os jogos aqui na mesa. Vamos lá para a emoção, meus amigos. Agora tá faltando só 2 saírem para a gente entrar na premiação. A gente tem Rei 9 do mesmo naipe. É um jogo que no começo do jogo ele é ruim, mas agora ele fica muito bom. Por quê? O primeiro jogador a agir ali está pensando, ele tem poucas fichas e ele já dá o all-in direto. A gente aqui, a gente pode desistir, na verdade, a gente poderia ir junto com ele, porque Rei 9 é uma mão que é decente, mas provavelmente é mais tranquilo a gente desistir aqui, porque a gente ainda tem uma situação que não é tão emergencial, vamos dizer assim. A gente tem 450 fichas ali, agora a gente é o menor, a gente é o jogador que tem menos fichas,
mas a gente ainda pode fazer com que os jogadores nos blinds desistam e a gente recolher os blinds sem correr o risco. Então, a gente desistiu aqui e agora a gente tem um par de 4, que no começo do jogo também é uma porcaria de jogo. Mas agora, com 6 blinds, a gente é obrigado a ir nesse jogo, porque a gente tem um par, a gente tem uma defesa boa. E os blinds já estão 80, o pote já tem 120. Então, aqui é bem tranquilo de a gente apostar tudo para roubar os blinds. Se a gente for pago, aí, olha só, a gente foi pago por valete 6, o flop veio a 6 e 3, Rony Maia. O jogador que estava lá no Big Blind acertou o par de 6 e a gente vai ser eliminado do torneio, a não ser que a gente acerte um 4 no turn e no river. Você é bom 30. De torcer? Olha lá, um 4 no turn. Fizemos uma trinca, Fizemos uma trinca e agora o jogador que tem valete 6 está morto. E aí a gente puxa um pote e dobra as nossas fichas. E temos chance de novo de ganhar o torneio, Rony Maia. Você é muito pé quente, você torceu ali pelo 4, ele veio. Eu estava esperando. Muito bem, agora a gente tem 6 e 2. Essa mão não dá nem para torcer, né, Rony Maia? Então a gente vai desistir. O jogador com o botão de dealer paga a aposta. O jogador que está no small blind, ele paga o restinho ali, que são 53 fichas. E ele vai jogar contra 2 pela sua eliminação. Veio o flop. Qual que foi o flop, Rony Maia? Temos um valete, um 8 e um 4. Perfeito. Agora, os dois jogadores ainda têm fichas. O turn veio. Um as. Os dois passaram a aposta. O Big Blind aqui está pensando, passou, os dois passaram e o river... Outro as. Outro as no river. Na mesa. E agora vamos ver quem ganhou. E o jogador que estava para ser eliminado fez o par de 8 e puxou as fichas. Vamos seguindo com o jogo. Próxima mão. Outro par. Um par. Par de 6. Nessa situação acaba sendo bom porque a gente tem poucos blinds de novo. A gente está na iminência ali de eliminar um jogador, só que ele acabou desistindo. E aí o jogador ali pagou, os dois pagaram a aposta. A gente tem 240 fichas no pote e um par. Então a gente vai apostar tudo logo para que eles desistam. E a gente recolhe essas 240 fichas. Os dois desistem e a gente adiciona mais 240 fichas na nossa pilha de fichas. Próxima mão. O botão de dealer anda, os blinds sobem para 50 a 100, agora o blind está muito pesado. O jogador ali, que é o primeiro a agir, tem um blind e meio apenas. Vamos ver o que ele vai fazer, ele ainda desiste. O jogador com o botão de dealer desiste também e agora a gente tem que pressionar, porque tem 150 fichas no pote. A gente vai apostar win com qualquer carta aqui, para que o jogador lá não pague e o jogador que está... com 150 fichas, caia antes do que ele. E a gente vai adicionando os blinds na nossa pilha de fichas. Próxima ficha, a gente tem 7-2, que é um jogo muito ruim. Só que é uma situação em que o Big Blind já está de all-in automático. Ó. Ele só tem mais 50 fichas lá para trás. Então aqui a gente pode ou dar o all-in de novo, ou a gente pode desistir para que o Small Blind elimine o Big Blind. A gente acabou desistindo, só que o Small Blind ele não tem noção do que ele fez. Ele devolveu as 100 fichas para o Big Blind. E aí a gente ficou muito triste porque o Big Blind estava morto e agora passou a ter 2 blinds de novo. Agora a gente tem um jogo muito bom. A gente vai aumentar a aposta aqui com certeza. Provavelmente a gente já vai ao indireto, porque os dois jogadores ali têm 700 fichas, 7 blinds. Toda vez que tem menos de 10 blinds, é melhor já ir ao indireto. Isso é uma estratégia básica do jogo. E é importante você que é iniciante ter coragem de fazer isso, porque é muito importante. E a gente vai usar ali um recurso de anotações. A gente vai fazer uma nota no jogador para dizer que ele devolveu o blind para o outro. Isso quer dizer que ele é muito fraco. Então, ele não tem noção matemática do jogo. Então, a gente está anotando ali que é um jogador muito fraco. E aí, a gente tem 7-4, a gente vai apertar de novo esse jogador, porque ele não quer ser eliminado. A gente vai dar all-in, a gente finaliza a nota aqui nele. Jogador que não tem noção matemática, foi isso que a gente escreveu. E a gente puxou os blinds de novo. Infelizmente, a gente precisa parar o jogo aqui, porque o programa já está chegando ao final. Passou muito rápido hoje. Eu quero, antes de despedir, mandar um feliz aniversário para
nosso querido Nosso diretor, diretor. que está com um aniversário hoje, e desejar tudo de melhor para ele. Procure @jmarcelpokerpro no Twitter e veja como que é um jogador de pôquer. Se você não conseguiu participar, escreva para nós. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, ok? Até amanhã, jogadores. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.